Vamos lá, o tema da mensagem é vento impetuoso. Fala comigo, vento impetuoso. Amém. Vento impetuoso é um vento que você não controla. É um vento que quando vem, ele veio. E normalmente ele vem e leva muita coisa embora. E eu creio que nessa manhã não vai ser diferente. Esse vento vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E vai levar tudo aquilo que não é bom embora. Vai levar tudo aquilo que não presta embora. Vai levar tudo aquilo que atrapalha a tua caminhada. Tudo aquilo que te atrapalha de carregar aquilo que Deus colocou na sua mão para carregar. Amém? Eu serei breve na mensagem, mas não porque tem muitas coisas na igreja, mas porque realmente foi uma mensagem breve que eu recebi da parte de Deus. E hoje realmente é um dia muito importante. Nós vamos celebrar Pentecoste. Embora é visto como uma festa, que é uma festa para os olhos de alguns é uma festa judaica, mas na verdade é uma festa bíblica. E que nós, do Projeto Vida, obrigado, celebramos essa festa. Que é uma festa onde recebemos o Espírito Santo. Foi o dia em que o portal do mundo celestial se abriu. Acho que todos já sabem que nós temos uma mente muito voltada para o mundo espiritual, nós acreditamos piamente no mundo espiritual. E eu tenho uma notícia ruim para te dizer que você acreditando ou não, o mundo espiritual existe, ele está em constante movimento. Então nós acreditamos no mundo espiritual e, obviamente, esse dia, que é o dia de Pentecoste, é um dia de portal celestial aberto. É um dia onde, de verdade, você pode realmente fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo transforme tua vida por completo. Mas toma cuidado, porque toda e qualquer oração é escutada. Assim como toda semente é lembrada, toda oração é escutada. Então, se você disser para que o Espírito Santo te transforme com esse vento impetuoso, espera uma transformação. Espera que pessoas, talvez, pode esperar que algumas pessoas vão se afastar de você. Pode ser que Deus dê uma modificada ali no seu trabalho, pode ser que Deus mude a rota que você estava andando. Então, algumas questões vão realmente ser importantes da gente entender. Amém? Vejo que tiveram que colocar bastante cadeira, talvez tenha que colocar uma segunda reunião, né? Talvez na parte da tarde, não sei. Aleluia? E quem gosta de igreja cheia é pastor, né? O resto não gosta, porque não tem lugar para sentar, não tem lugar para parar o carro. Graças a Deus aqui a gente não tem esse problema, graças a Deus. Mas eu creio que também pode ser que chegue, é um problema bom. Amém? Então vamos lá, gente. Hoje é um dia realmente que eu quero que você sinta algo diferente da parte de Deus. Algo que talvez seja novo para alguns, mas que realmente vai ser transformador. Então, peço ajuda dos diáconos para estarem atentos ao movimento da igreja. Peço ajuda de quem entende sobre isso, para que esteja realmente intercedendo por esse ambiente, para que todos recebam algo da parte de Deus. Quem quiser, abre comigo em Atos, capítulo 2, versículo 2, por favor. Aleluia. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Até aqui. Se a gente pega um versículo assim aleatório, a gente não entende. Eu costumo dizer muito isso. Por isso que é importante a gente entender o contexto. Por isso que é importante a gente entender o que significa isso. Óbvio que eu não vou entrar no mínimo detalhe para não me estender, mas algumas coisas eu vou precisar pontuar. Então, para nós cristãos, Pentecoste não só a origem, mas é também a expectativa do recebimento do Espírito Santo. Porém, no cenáculo, para o judeu, o cenáculo é a parte de cima da casa, tá? Então normalmente é uma sala de jantar que fica no andar de cima. E no cenáculo foi onde esse povo que estava ali reunido recebeu da parte de Deus algo diferente, esse vento impetuoso. É importante a gente entender que também a festa de Pentecoste no judaísmo é celebrado a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É celebrado as leis de Moisés, então é uma festa que eles também celebram. Porém, para nós, a gente foca muito no recebimento do Espírito Santo. E é importante a gente entender que esse contexto do recebimento do Espírito Santo é muito, muito forte. Não é simplesmente uma liturgia de culto, e nunca foi. É algo realmente muito diferente. E para vocês que estão se batizando, é muito forte. Porque quando a gente morre e nasce de novo, a gente já tem o recebimento do Espírito Santo.
mas hoje o portal do mundo celestial está aberto. Então vocês realmente já têm algo diferente para esse dia de hoje. Realmente nascer de novo no dia de Pentecoste é fora do normal, é realmente algo muito incrível. Até mesmo para o Fábio, que é aniversariante hoje, para ele é realmente uma glória, porque a pastora Sandra, ela realmente parece que ela fez premeditado já de deixar no forninho ali para nascer no dia de Pentecostes. Porque realmente é uma honra para nós, para vocês que vão nascer de novo em Pentecostes, é fundamental, é realmente um dia espetacular. Então, antes de mergulhar nessa parte, eu quero voltar um pouquinho na Bíblia e ir lá para o Monte Sinai. Obviamente eu não vou ler, mas no Monte Sinai, para quem não sabe, é um monte onde Moisés subiu para receber as tábuas da lei. No Monte Sinai, ali Deus soprou uma palavra para Moisés. Soprou algumas palavras para Moisés. E aquelas palavras tiveram muito poder naquele momento. Só que no Sinai ele liberou palavra. No cenáculo, ele liberou o Espírito Santo. Quando a gente começa a unir as coisas, a gente fala, só a palavra é muito bom, mas ela sozinha não faz muito efeito. Precisamos do Espírito Santo para nos conduzir numa leitura bíblica, por exemplo. Porque se a gente fica lendo simplesmente por ler, são histórias que você precisa de fé para acreditar. Amém? Então, o recebimento da palavra é importante. Mas quando isso vem casado com o Espírito Santo, aí é uma arma, uma bomba na nossa mão que a gente às vezes não tem ideia. E é importante a gente entender que para aguçar isso dentro de nós, o Espírito Santo, esse mover dentro de nós, a gente precisa realmente mergulhar em uma busca em oração. E eu vou falar de um modo simples, porque como eu sei que tem pessoas novas, eu não sei o entendimento de todos, mas como que seria essa busca? É um modo simples, é você fechar a porta do teu quarto, no modo de dizer, porque também não é obrigado. É você fechar os seus olhos, também no modo de dizer, porque você não é obrigado. Mas é você realmente abrir o teu coração. Isso é a única coisa que você é obrigado. Porque você falando ou não a verdade que está no seu coração, Deus já está ouvindo. Então é fundamental a gente ter esse tempo com Deus, de realmente rasgar o nosso coração, porque realmente é a única pessoa que a gente pode fazer isso 100%. É rasgar o nosso coração. É abrir tudo aquilo que nós temos dentro de nós. E dizer, Deus, mesmo que a gente entre no quarto e fale, Deus, eu não quero orar, mas eu gostaria de querer. Isso é fundamental para que o Espírito Santo já te tome naquele ambiente e conduza e te ajude na condução dessa oração. Então é importante a gente ter essa mentalidade. Em Pentecoste, aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Então a gente precisa entender que depois que o povo foi liberto, eles já tiveram essa bênção, essa honra, 50 dias depois de celebrar Pentecoste. A igreja, a nossa igreja, não a nossa projeto de vida, mas a igreja é fruto de Pentecoste, ela nasceu ali em Pentecoste. Então é fundamental a gente entender que essa reunião não é reunião simples. Então talvez se você se encontrava desigrejado, talvez você já encontrou uma casa. Amém? Porque você é um pedaço de um corpo. Um pedaço de um corpo fora do corpo não tem como andar. Agora, se você é um pedaço do corpo e encontrou um corpo, agora a sua vida vai movimentar. Porque aqui tem perna, aqui tem braço, aqui tem pé, e nós vamos todo mundo junto caminhando. Amém? Glória a Deus. E por que o Senhor fez assim? Porque primeiro a palavra no Sinai e depois o Espírito Santo. Porque precisa caminhar junto. Pode pegar ali na criação, quando a terra estava sem forma e vazia, um caos total, ele usou a palavra e o Espírito para tirar tudo do caos e colocar ordem. E quem pegou já pode trazer isso para a sua vida. Se você tem a palavra e você tem o Espírito Santo e a sua vida está um caos, traz eles para perto, porque tudo vai ser transformado. Eu não estou dizendo que, eu costumo dizer isso e eu vou sempre martelar, que nós não pregamos um evangelho triunfalista, onde tudo acontece, onde é tudo muito fácil, onde a vida do crente não tem problemas. Não é isso. Mas também não temos uma visão, uma mentalidade franciscana onde a gente precisa ter problemas para viver perto de Deus. Existem dois tipos de crentes, o que buscam a Deus, porque ama a Deus simplesmente, não importa a situação e não importa a circunstância. E existem aqueles que, infelizmente, buscam a Deus em uma dificuldade. E acontece, e é normal, não deveria, mas acontece. Então, a palavra, a união da palavra com o Espírito Santo é uma bomba atômica que a gente tem na nossa mão, que a gente não tem noção. Então é importante a gente entender
que a criação ela veio através da palavra. Porque Deus, ele criou tudo através da palavra. Amém? Então a nossa palavra ela tem muito poder. Já vamos começar por esse princípio. As palavras que lançamos têm muito poder. Amém? E elas têm poder para bênção e para maldição. Elas têm poder para restaurar e para matar. Isso é muito normal. É importante a gente entender que precisamos da palavra de Deus. Mas precisamos também de filtro nas palavras. Para que a gente realmente viva algo novo em Deus. Isso é muito interessante, porque por isso que eu sempre bato nessa tecla de que precisamos de um tempo de busca, precisamos realmente de um período de adoração. E acredite de verdade, não importa o caos que você esteja passando, independente da área que você está vivendo esse caos, a junção do Espírito Santo com a palavra transforma completamente a tua vida. Aleluia! Eu acho que se você entender isso, você vai entender que realmente basta um passo nosso, basta uma ação. Fala assim comigo, de repente. Uma ação nossa, de repente, transforma a nossa vida. Fala comigo, de repente, tudo pode mudar. Mas basta uma ação nossa. Então, o que acontece? É que a experiência de Atos 2 é um novo Monte Sinai. E eu vou tentar ligar os pontos de uma forma simples para todo mundo entender. No Monte Sinai, Moisés ele teve um contato com Deus muito íntimo. No cenáculo, em Atos 2, onde a gente acabou de ler, aquele pessoal também teve um contato com Deus de uma forma muito íntima, mas foi com o Espírito Santo. Vamos entender o que aconteceu no Sinai. Leiam comigo, se vocês quiserem, Êxodo, capítulo 19. A gente vai ler do versículo 9 ao 19. Êxodo 19, do 9 ao 19. Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e o consagre-o no dia de hoje e amanhã. E que eles lavem as suas roupas. O ato de lavar as roupas aqui é para que as pessoas se purifiquem. Era realmente as pessoas se purificarem para entrar na presença de Deus. Aí no versículo 11, está dizendo o seguinte: e estejam prontos para o terceiro dia. Olha o terceiro dia aí novamente. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então, a gente entende que o Novo Testamento ele não está caminhando sozinho. Às vezes as pessoas têm o hábito de dividir. Não, mas o Antigo Testamento ficou para trás. Mas desde lá, a gente já está anunciando Cristo. É a mesma história. E aí no versículo 12 está dizendo o seguinte: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar a extremidade do monte será morto. Então olha como era selecionado, como era realmente importante tomar cuidado para se chegar próximo de Deus. Coisa que hoje a gente não precisa. A gente precisa glorificar Deus todos os dias, porque graças à morte de Cristo e à sua ressurreição, nós temos acesso direto a Deus. O véu foi rasgado. Cantamos isso agora. O acesso está liberado, a gente já pode entrar. Em qualquer momento podemos entrar na presença de Deus. Enquanto aquele povo não podia nem chegar perto do Monte Sinai. Porque quando descia a presença de Deus, aquele povo poderia morrer. E aí no versículo 13, está dizendo: mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Esse no caso, se a pessoa tocar ao Monte Sinai. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Versículo 14, Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram-se as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relação com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões. Aqui é interessante a gente saber, fala que houve trovões e relâmpagos. Trovões é kolot, no hebraico, que significa vozes. Então, enquanto o povo que estava longe de Deus ouvia trovões, Moisés que estava próximo de Deus ouvia a voz de Deus. É importante a gente entender que se nós estamos longe de Deus, a gente ouve muitas vozes externas que são trovões, que são bagunças. E aí a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe qual é o próximo passo. E dá um passo errado, tem uma decisão errada. E a gente fala: Deus, fala comigo.
Ele está falando. Mas a gente está tão longe que não consegue reconhecer a voz dele. Andréa, que atira dente. Então é importante a gente entender isso. Só que, olha que interessante. Houve trovões e relâmpago, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Às vezes a gente vê um trovão, alguma coisa que treme a estrutura do prédio, a gente já se arrepia. Imagina você em um lugar aberto, a céu aberto, onde você não tinha onde se esconder, talvez alguma árvore, e você vê que o monte está tremendo, nuvem escura cobrindo o monte, e todo aquele monte de trovão, e você, o que está acontecendo? Só que olha que interessante, no versículo 17 diz, Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram seus pés do monte. Então, não é que Deus não seja acessível. Moisés, ele estava fazendo com que o povo não sofresse porque eles estavam distantes de Deus. Então Deus, ele não é inacessível. Mas se a gente tiver vamos dizer, um contato limitado com ele, infelizmente a nossa experiência com ele vai ser limitada. E aí Moisés, ele tira o povo do arraial, deixa o povo um pouquinho mais distante, porque o povo não estava pronto para ouvir a voz de Deus. Não da forma que ele estava ouvindo. E aí no versículo 18 está dizendo, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte Sinai, e Moisés foi até lá. Então a gente percebe que lá no monte Sinai, teve a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2. Foi basicamente a mesma situação. Da parte de Deus, é importante a gente entender que nunca vai faltar uma palavra para te libertar. Da parte de Deus sempre vai ter um avance, faça. Da parte dele, sempre vai ser dessa forma. Óbvio que seguindo a vontade dele, seguindo o direcionamento dele. Não é vai e faça de acordo com a tua vontade. É siga o meu direcionamento. Só que não importa qual é o cativeiro que você esteja, ele sempre tem uma palavra para mim e para você. Não importa se é um cativeiro mental, psicológico, espiritual, ele sempre tem uma palavra de libertação para a nossa vida, amém? Mas a direção ali foi muito clara. Consagração. Ser separado. Viver uma vida diferente com Deus. Mas, pastor, consagração e ser separado, precisa fazer tudo muito certinho. Precisa viver uma vida com muita renúncia. E aí fica difícil. Porque parece que eu sempre sou pisado pelas pessoas. Porque bonzinho só se lasca. Quem nunca ouviu essa frase? Mas não é a verdade. Sabe por que às vezes a gente tem essa sensação de estar sendo pisado? E isso às vezes vai machucar um pouco, mas tô igual o rádio velho, não tô nem ligando. Misericórdia. Mas sabe por que às vezes a gente parece ser pisoteado? Porque a gente não está sendo sal onde a gente vive. Olha que interessante o que a Bíblia fala, e eu não só estou abrindo um parênteses. Mateus 5, versículo 13, no Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Ou seja, se parece que a gente está fazendo tudo certo, e ainda assim parece que a gente está sendo pisado, é porque a gente não está sendo sal. Qual que é a função do sal? É dar sabor. É isso aí. Como é que a gente realça o sabor? É colocando sal. Como é que a gente realça o que tem de bom numa pessoa? Estando perto dessa pessoa e realmente influenciando essa pessoa a ser boa. Só que se a gente não tem postura de boas pessoas, infelizmente é difícil a gente influenciar alguém a ser uma boa pessoa. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Conseguem entender que realmente é uma via de mão dupla? Deus, ele não bloqueia de vivermos uma vida abundante. Só que às vezes a gente quer viver pela metade. A gente quer renunciar pela metade. A gente quer orar pela metade. A gente quer buscar pela metade. Porque renúncia é pesado, dói, é cansativo.
Principalmente se a gente não tem o Espírito Santo. Por isso que é importante Pentecoste. Por isso que é importante a gente buscar ter um contato íntimo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma fumaça, não é uma coisa, não é um negócio. É uma pessoa, onde a gente pode falar bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Me dá um abraço, Espírito Santo. Esteja comigo, Espírito Santo. É importante a gente ter essa mentalidade. Quando a gente trata o Espírito Santo como uma pessoa próxima, por consequência, ele também te trata como uma pessoa próxima. Só que o Espírito Santo, ele vem realmente para transformar a mim e você e para completar o que está faltando. Só que a gente precisa permitir. Então, é importante a gente entender que toda direção que Deus nos dá desafia alguma realidade da sua vida. Toda direção que Deus nos dá é um desafio na nossa vida. E vai desafiar alguma situação da nossa casa ou da nossa realidade. Pode ver o exemplo de Moisés quando ele entra nessas densas trevas. Moisés, ele está entrando em um ambiente com densas trevas. Então, pensa comigo, tenta imaginar. Ele está no alto de um monte. Talvez tenha terra, talvez tenha grama, e está ventando muito. Densas trevas, ele não enxerga. E aquele vento tomando conta do ambiente. E talvez ele tampando o rosto e tentando passar para algum lugar. Tentando chegar em algum ambiente. E trovão, e pegando fogo, e realmente subindo chama, e talvez aquelas chamas podiam estar ardendo a pele dele em algum momento, não sei. Mas ele continuou avançando. E não importava como é que estava o ambiente, ele continuava avançando. Porque Moisés, ele podia talvez não estar ouvindo absolutamente nada. Mas o mais importante, ele ouvia a voz do Pai. E às vezes você está numa situação onde você não ouve nada, você não vê nada. Você não consegue ver saída, parece que está no alto do monte, parece que tem um monte de nuvem, parece que está um monte de bagunça. Só que se você ouve a voz do Pai, você sabe para onde você está indo. E às vezes ele não mostra para onde você está indo, como ele não mostrou para Abraão, que é uma outra história. Mas você sabe quem é que deu a voz de comando, então não importa para onde está indo. O que importa é que quem está dando a voz de comando vai te levar para um lugar de terra seca, vai te levar para um lugar de terra firme. Terra seca, não estou dizendo de escassez, estou dizendo um lugar onde você possa apoiar e ter base. Só que, quanto mais parecia que ele ia morrer, porque imagina, ele com fogo em volta, densas trevas, barulho, um monte tremendo, talvez dificuldade de caminhar. Quanto mais parecia que ele ia morrer, porque eu gostaria que você realmente imaginasse uma situação. Não sei se vocês já pegaram uma tempestade em algum momento da vida, em algum lugar, do lado de fora do carro, ou até mesmo no carro, para quem é do Brasil, os lugares enchendo, e você sem saber para onde ir. Só que o mais importante, olha que interessante, quanto mais parecia que ele ia morrer, mais perto de Deus ele estava. Porque ele estava sendo pressionado. E isso acontece com a nossa vida. Quanto mais parece que a gente está perto da morte, mais perto de Deus a gente está. Porque quanto menos de nós, mais de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fracos estivermos, mais fortes estaremos. Porque a vida com Deus é perder para ganhar, é morrer para viver. Às vezes é confuso no modo de dizer, mas é a verdade, é assim que funciona. Quando a gente começa a perder, talvez uns amigos que a gente falava, poxa, eram muito importantes para mim, de um outro lado você começa a ganhar, porque ele começa a te mostrar uma outra estrada que vai te levar para um lugar completamente diferente. Então, realmente, a vida com Deus é assim. E quanto menos de você, mais de Deus. Fala comigo assim, ó. Veio do céu um som. Agora a gente mudou de cenário. Saiu do Monte Sinai. E a gente voltou lá para o cenáculo de Atos 2. Vocês estão comigo? Estão pensando o seguinte, foi lá para o monte, para o cenáculo. Ali não conta que tinha objetos voando, não conta que tinha uma bagunça no ambiente. Ali não mostra vento forte, essa questão de vento que realmente traz confusão. Mostra um vento forte que veio de cima a baixo, mas não se trata realmente do vento que a gente está acostumado, de brisa. Esse ar que a gente sente. É realmente um vento que veio da vertical. É um vento que veio de cima a baixo, que realmente tira e começa a transformar a tua mente. É um vento que realmente, quando ele sopra de cima a baixo, tira a escama dos seus olhos. Tira o tampão que tampava talvez seus ouvidos de ouvir a voz de Deus.
E esse foi o vento que soprou em Atos 2. E eu gostaria que você entendesse que realmente a palavra usada ali para espírito é a mesma que é usada para vento, ou sopro, quando fala do Espírito Santo. Ou seja, esse sopro que veio é realmente um sopro, era um vento, mas era um vento suave, mas que tinha o poder de transformação. E assim como a gente não vê esse vento, né, e a gente sente, a mesma coisa é quando recebemos o Espírito Santo. Nós não vemos, mas tudo na nossa vida transforma de uma forma que a gente começa a ver, como se a gente estivesse sentindo. Porque tudo mudou. Talvez aquela agonia que você tinha, talvez aquela solidão que você tinha, você não tem mais. Por qual motivo? O Espírito Santo está habitando em você. Porque a gente não percebe, às vezes, no dia a dia, mas a gente sente a unção do Espírito Santo. A gente sente a capacitação que ele vem dar. A gente sente realmente o abraço, o apoio que ele nos dá. Porque um dos nomes, uma das características do Espírito Santo é consolador. Ele tem aquele abraço de mãe. Sabe aquele abraço da mãe? O Espírito Santo ele tem a capacidade de dar aquele abraço da mãe. Que mesmo no meio do caos, parece que vai ficar tudo bem. Naquele momento você esquece dos problemas. E é fundamental a gente entender. Só que assim como o vento, que ele vem e sopra e traz um ar fresco e traz o oxigênio, o Espírito Santo ele também nos traz um ar para respirar. Ele também nos traz o alívio. Ele também realmente sopra e manda embora aquilo que não serve. Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro de Deus é aquele sopro de Atos 2. É um sopro que te traz vida. É um sopro que te transforma. Adão, que era só matéria, teve vida por causa desse sopro. E esse mesmo sopro eu profetizo sobre a tua vida no dia de hoje. Porque em dia de Pentecoste é esse sopro que vem sobre a vida da igreja. É esse sopro que realmente transforma a nossa casa, que transforma a nossa mente, que nos leva a uma metanoia, uma transformação de mentalidade. Amém? João, capítulo 20, versículo 22, diz o seguinte: havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro é realmente um ar de vida, trazendo vida. Então é bom a gente enfatizar que esse sopro, ele veio do céu. Foi diretamente Deus soprando sobre aqueles homens, em Atos 2. E ele realmente soprou algo que trouxe vida. Só que assim Jesus faz com os discípulos. E assim ele faz conosco no dia de hoje. O Espírito Santo sopra vida para nós. E essa vida é realmente uma vida abundante. Que a gente precisa parar de associar a vida abundante com dinheiro. Que não tem nada a ver. É simplesmente você ter um bom casamento, você ter um bom convívio, você ter boas amizades, você ter um bom ambiente. Óbvio que para quem pode ter uma boa condição financeira, é muito bom. Como eu costumo dizer, a gente não paga as contas da igreja com beijo e abraço. Porém, a gente precisa desassociar isso. Porque realmente, eu não vendo meu filho e minha esposa por preço nenhum. Então eu tenho uma família abundante. Eu tenho uma prosperidade na minha família. Então aquilo que você não vende por preço nenhum, ali é a sua prosperidade. Existem, infelizmente, ministérios que vão sofrendo por aparelho. Vão respirando por aparelho. Porque está faltando fôlego de vida. Existem casamentos, e eu quero profetizar que aqui não existem em nome de Jesus, mas existem casamentos que estão respirando por aparelho. Existem famílias que estão respirando por aparelho. E eu quero profetizar sobre a tua vida que esse vento vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento. E esse vento vai trazer vida. Esse vento vai trazer transformação. Esse vento vai trazer uma nova direção. E eu quero profetizar que vocês não vão mais respirar por aparelhos, a começar de mim. Se tiver alguma área da minha vida que eu esteja respirando por aparelho, eu creio que esse vento vai soprar sobre a minha casa. E eu quero crer que também já está soprando sobre a tua família. Em nome de Jesus. Mas é algo que precisa partir de nós. O fato de vocês já estarem recebendo no mundo espiritual já está reverberando, já está gerando uma bagunça. Porque a guerra começa. Aquela coisa que a gente vê, aquele desenho onde vê o anjinho e o demôniozinho,
É basicamente isso, só que ao invés de eles estarem só cochichando, eles estão guerreando realmente. A Fê tá ali no fundo, que se perguntar para ela, ela tem a visão espiritual aberta. Eu não gostaria, mas tem gente que fica feliz de ver. E é importante a gente entender que existe. E graças à palavra de Deus, temos armas para combater tudo isso. Graças à palavra de Deus, nós temos realmente o poder para libertar, para viver contra isso, para libertar realmente os cativos, para libertar os oprimidos, para tirar pessoas da escravidão, talvez de qualquer vício que seja, porque o Espírito Santo, quando ele sopra, ele tem o poder também de te tirar de um vício que talvez você já tentou por anos. Mas ele tem esse poder. A gente precisa só dar liberdade para ele. E esse vento, ele encheu todo o ambiente. A Bíblia conta que o vento, quando veio lá em Atos 2, eu estou lembrando, não sei qual história que a gente está, ele vem realmente e enche, ele preenche o ambiente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa o Espírito Santo preencher os vazios da tua vida. Deixa o Espírito Santo preencher os vazios da tua família. Sabe por que às vezes a gente acha que a gente pode suprir algum vazio com brinquedo, com presente, com viagem. Mas tem alguns vazios que só o Espírito Santo que vai te conduzir da forma certa de preencher. Existem alguns preenchimentos que realmente o Espírito Santo vai te conduzir e vai dizer, é mais cuidado, precisa de mais carinho, precisa de mais passeio. E o Espírito Santo ele pode dar esse direcionamento. E ele dá, porque a vontade dele é que todos nós vivamos uma vida em abundância. Só que isso acontece quando a gente realmente cria raízes no Espírito Santo. Lembra que eu falei na quarta-feira para quem veio, para quem não veio acompanhou, mas eu vou recapitular. Quando a gente faz qualquer coisa sem ter Deus, as coisas ficam pesadas. Até mesmo na igreja. Eu falei sobre, na quarta-feira, que existem muitas religiões boas em muitos ambientes. E não fica assustado, porque existem religiões boas. A diferença é que, às vezes, eles estão preocupados em ações de caridade. E está tudo bem, é importante, porque nós também temos essa mentalidade de fazer ações de caridade para todo mundo que precisar. Só que o que diferencia nós de outros é que nós temos a presença de Deus. Ou melhor, deveríamos ter a presença de Deus. Por isso que eu digo, se nós não temos a presença de Deus, se nós não temos o apoio do Espírito Santo, tudo vira religião somente. E aí o culto já é simplesmente uma reunião. O momento de louvor é uma apresentação. O momento da ministração da mensagem vira performance. Por isso que precisamos ter o Espírito Santo em todo momento. Por isso que o Espírito Santo precisa preencher os nossos vazios. Para que realmente tudo que fizermos seja para a honra e glória de Deus. Amém? Só que isso só realmente acontece quando as nossas raízes estão no Espírito Santo. O que é as nossas raízes? A nossa essência. É realmente a vontade de estar ali com o Espírito Santo. É realmente a necessidade. Realmente, as nossas raízes, elas precisam ser tão profundas em Deus, que não importa a tempestade que vem, só vai balançar, mas não vai sair do lugar. Só vai realmente, talvez, trazer um pouquinho de desconforto no momento. Mas a gente está tão fundo em Deus, que a gente sabe que a gente está seguro. A gente sabe que o que está nutrindo as nossas raízes é o Espírito Santo. Porque, infelizmente, quando a gente finca as nossas raízes, talvez no trabalho, talvez na universidade, ou em qualquer lugar que você coloque suas raízes, numa amizade, no casamento, esses lugares talvez não estão com nutriente suficiente para te manter nutrido. Por isso que precisamos colocar nossas raízes em Deus. Por isso que a prioridade da nossa vida precisa ser Deus. Agora você imagina para quem está enraizado no trabalho. Quais são os frutos que você vai dar? Se o foco da sua vida for o trabalho, qual o fruto que você vai dar? Eu não tenho nada contra o trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho enobrece o homem. Só que imagina você viver uma vida focado só no trabalho. Vai chegar um momento que você vai viver num looping infinito, onde você dorme, acorda e parece que nada mudou na sua vida. Então, as nossas raízes precisam estar no Espírito Santo. Porque o verdadeiro estado de plenitude, ele vem quando estamos no Espírito Santo. O verdadeiro estado de plenitude, ele vem depois de um quebrantamento. Só que esse quebrantamento é a parte mais difícil. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, a primeira vez, saímos lá
do cenáculo, voltamos para Moisés, presta atenção. Quando ele sobe lá para receber a tábua, ele está num momento com Deus, onde ele se retira e ele realmente vai e entrega adoração a Deus. Ele está intercedendo pelo povo, que era um povo um pouco difícil de lidar. E ele estava ali realmente buscando. E quando ele desce com as tábuas da lei, feliz para dizer para o povo, gente, Deus me respondeu. Ó, agora temos um novo direcionamento. Uma das leis que estava lá era para que o povo não tivesse outros deuses. Quando ele desce e encontra com o povo já tinha esquecido dele, já tinha esquecido de Deus, fez uma estátua lá e endeusou um bezerro de ouro. E aí Moisés fica louco. E aí ele fica bravo, ele joga a tábua no chão, ele se estressa e ele realmente entra num momento de tristeza e quebrantamento. E quando ele entra nesse momento de tristeza e quebrantamento, o Espírito Santo vem e restaura ele. Ali ele encontra a plenitude. Obviamente o Espírito Santo, eu estou dizendo de um modo geral, assim, mas ali ainda não tinha o Espírito Santo. Mas é interessante a gente entender que por que o povo também fez a questão do bezerro de ouro? Só para quem não entende, porque eu sei que existem pessoas que não conhecem a história. O povo era um pouco difícil, eles saíram de uma terra onde eles eram escravos e estavam indo para uma terra que Deus profetizou que seria uma terra próspera para eles. Então, nesse caminho de ir de uma terra a outra, Deus falou, ó, eu estou com vocês e eu vou abençoar vocês. Okay? Nesse caminho, o povo falava, Deus, a gente está com fome. E Deus mandava comida. O povo reclamava da comida. Aí Deus mudou a comida, mandou carne. O povo reclamou que era muita carne. E aí Deus foi tentando ajudar e o povo foi sempre reclamando. Eu não sei se aqui tem alguém que reclama muito do calor. Aí chega o frio, reclama também do frio. Não tem muito o que fazer. No começo eu era bastante assim. Chegava o frio e falava, pra que esse frio tão frio? Aí chegava o calor e falava, mas também esse calor apela. Hoje, graças a Deus, eu penso o seguinte, o frio, você põe blusa, passa. O calor, você não tem muito o que fazer. Você vai tirar a blusa, vai tirar a roupa, não vai mudar. Agora, graças a Deus, nós temos ar-condicionado. Né? Aleluia. Mas, olha que interessante. A gente precisa entender que o povo estava numa dificuldade de ouvir a voz de Deus. E eu quero que você talvez olhe para dentro, para entender se você está nessa dificuldade. Se você é esse tipo de pessoa que talvez está sempre reclamando de Deus. Está sempre reclamando do que Deus tem te dado. E aí ele sobe novamente, Moisés sobe novamente para o monte para ter um tempo com Deus. E ele fica lá 40 dias. E eu, obviamente, reduzi muito a história para dar tempo. E aí quando ele está ali orando e buscando, e realmente é onde ele se quebranta e ele sofre, porque ele fala, poxa Deus, me perdoa por esse povo, mas não mata eles não. Continua abençoando esse povo, não deixa eles ficarem aquém. Deixa eles realmente sentirem a tua presença. Ele realmente estava ali quebrantado, realmente buscando pelo povo. E ali é onde Deus vinha e trazia a plenitude, o conforto. O que eu quero dizer com isso? No momento de dificuldade, no momento de estresse, no momento de raiva, ao invés de jogar a tábua da lei no chão, se quebranta. No momento onde talvez você não vê nada acontecendo, talvez sua geladeira está um puro iceberg, só gelo. Mas naquele momento, é o momento que a gente precisa realmente se entregar aos pés da cruz e falar, Deus, eu já não tenho mais o que fazer. Pessoas que eu sei que às vezes está na situação delicada da documentação. Deus, eu já não tenho mais o que fazer. É só o Senhor que pode. É importante a gente entender que realmente Deus, ele pode todas as coisas. E realmente ele transforma a nossa vida. Só que a gente precisa dar esse primeiro passo. A gente precisa querer que o Espírito Santo venha viver na nossa vida. Porque ele não vai invadir a tua casa. E a gente precisa entender que, infelizmente, Jesus, na sua primeira vinda na Terra, o povo não estava nem aí para ele. O povo não ligava para ele. O povo realmente rejeitou ele. Infelizmente, não estava nem aí. Mas eu creio que essa segunda vinda dele se compara a essa subida de Moisés. A segunda vinda de Cristo vai ser um momento que realmente todo joelho vai se dobrar perante ele. E para que a gente vai esperar esse final? Vai lá saber onde a gente vai estar para esperar esse dobramento? Vamos dobrar os joelhos antes, vamos agradecer antes por tudo que a gente tem. Até mesmo pelo que falta. Realmente em tudo a gente precisa agradecer. E realmente
a gente esperar a plenitude vinda direto de Deus. Pentecoste se tornou um marco zero na vida do cristão. Quando aconteceu o Pentecoste, realmente os discípulos de Jesus, aqueles que estavam já desistidos, eles estavam quebrados, eles falavam, poxa, e agora, né? O que a gente vai fazer? Dali, eles tiveram fôlego de vida. Eles falaram, não, agora começou de novo. É agora que a gente vai para cima. Porque o nosso mestre morreu, mas ele ressuscitou. E ele está aqui ainda com a gente. É importante a gente ter essa mentalidade que essa segunda, vamos pensar que essa segunda vinda é como se fosse já o Espírito Santo, isso sou eu parafraseando, mas é como se fosse já o Espírito Santo te carregando no colo e dizendo, eu estou aqui para você e estou aqui com você. Isso não significa que você não vai ter dificuldade, porque no mundo teremos aflições. Mas ele está dizendo mesmo que com as aflições a gente está junto. E vamos embora, vamos para cima. Só que a chegada do Espírito Santo, ela realmente veio para restaurar a esperança do povo. Eu acredito que vocês conheçam pessoas, ou talvez você já esteve numa posição, numa situação de não ter mais esperança. A esperança, realmente, existem muitas pessoas que não têm mais esperança. Não tem mais o que fazer, como fazer, onde fazer. Talvez pessoas que perderam o trabalho, perderam a casa e não se encontram mais esperançosos para nada, ou pessoas que perderam uma família que não se encontram mais esperançosos para nada. Gente, o Espírito Santo está aí para que essas pessoas encontrem esperança. E é um objetivo nosso, é uma missão nossa, levar o Espírito Santo para as pessoas. No domingo passado eu mostrei que cada um de nós temos uma missão que é como se fosse um copo. E a gente carrega essa missão. Enquanto a gente decide carregar essa missão, Deus ele manda um exército de anjos ao seu redor para que tudo se resolva, para que realmente você carregue o Espírito Santo para as pessoas. E enquanto você se preocupa em carregar o Espírito Santo, ele só se preocupa em abrir o caminho para você. Mas o seu foco, o seu objetivo é carregar o Espírito Santo. Eu estou vendo uma pessoa que está triste, eu vou levar o Espírito Santo para ela. Enquanto você caminha, ele vai abrindo a estrada para você. Eu estou vendo uma pessoa que está precisando de um abraço, eu vou ali levar o Espírito Santo. E você, enquanto está levando o Espírito Santo, tem uma guerra imensa em volta de você. Mas, obviamente, essa guerra é para que você não faça o que você foi chamado para fazer. Por isso que eu bato na tecla de que precisamos desfocar um pouco do aqui e agora. Precisamos desfocar um pouco dessa vida terrena maluca, onde a vida frenética que atropela a nossa vida com Deus. E para quem nunca viveu isso, para quem não entendeu isso, hoje é o seu dia. Para quem talvez não entendeu o que é o Espírito Santo, como carregar o Espírito Santo, como viver com o Espírito Santo, hoje é o seu dia. O mundo espiritual está aberto para que hoje você receba o Espírito Santo. E eu quero crer que no nome de Jesus, quem não foi batizado no Espírito vai ser batizado no Espírito. Eu quero crer que realmente quem nunca teve uma experiência com Deus, eu quero crer que hoje você vai ter uma experiência com Deus. E eu quero crer que não vai ser um arrepio, porque o arrepio pode ser um ar-condicionado. Eu quero crer que vai ser algo novo, algo diferente. Que seja realmente aquele frio na barriga, sabe aquela vontade de chegar em casa e abrir a Bíblia de novo? Se talvez você nunca teve isso, misericórdia. Eu quero que você tenha, em nome de Jesus. Porque realmente isso é muito bom. Eu quero que a gente realmente entenda. Para quem estava aqui na quarta-feira, teve um momento que eu dei só uma pincelada na parte de Moisés na fenda da rocha. E foi realmente proposital, porque é a forma que eu quero finalizar a mensagem de hoje. Aquele momento, saímos de Atos 2, voltamos para Moisés. Tem um momento da história que Moisés fala o seguinte para Deus: Deus, eu quero te ver. A gente já viveu tanta coisa junto, a gente já teve tantas boas experiências. Agora eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero realmente saber o que é caminhar com o Senhor. Porque chega um momento que Moisés, ele já está vivendo a plenitude do seu chamado, indo realmente, guiando o povo para onde tem que ir. E aí Deus para tudo e fala o seguinte para Moisés: é o seguinte, esse povo reclama de tudo, eles não estão felizes com nada, eu vou mandar um anjo que vai fazer tudo o que vocês precisam para dar certo, mas eu vou ficar. E aí Moisés fala: então se o senhor não vai, eu também não vou. Essa postura de Moisés é a postura que a gente tem que ter hoje para receber algo diferente do Espírito Santo. É dizer o seguinte: Deus, se eu for sair por essa porta, se o senhor não for comigo, eu não saio daqui.
Se eu for sair por essa porta para ser a mesma pessoa que eu entrei, eu não saio da tua presença. Enquanto o Senhor não for comigo, eu não saio da tua presença. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter aqui hoje para a gente realmente viver algo novo lá fora. Para a gente realmente viver algo diferente na vida, lá do lado de fora. A gente precisa ter essa mentalidade. Leia comigo, por favor, Êxodo 33, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. O ele disse aqui é Moisés, para quem não tem a Bíblia aí. E aí respondeu Deus para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. Quando a Bíblia fala de glória, não sempre, mas nessa história de Moisés, é kavod, que significa peso. Peso da majestade, não é qualquer peso. Não é um peso de fardo, mas é o peso da majestade. Quem já foi para a Inglaterra? Quando você está lá na Inglaterra, se você vai lá perto do palácio, você sente a autoridade daqueles guardas. De longe. É o peso da autoridade da majestade. Só que aqui a gente não está falando de qualquer majestade. A gente está falando realmente do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É outro tipo de glória, é outro tipo de honra, outro tipo de majestade, é outro nível. Aqui a gente está falando de um que não dá nem para pensar. Se ele pensar, ele faz. Olha que louco. A gente pode pensar um monte de vezes e talvez nada aconteça. Ele só de pensar já fez, já aconteceu. A gente está falando de um outro nível. E essa era a glória que Moisés queria ver. Era esse contato que Moisés queria ter. Moisés realmente queria ter um contato com Deus. E Moisés ele foi muito claro. Deus, eu não quero mais nuvem, eu não quero mais trovão, eu não quero ver o monte tremendo, eu não quero ver a sarça pegando fogo, que no início da história de Moisés, uma árvore pegou fogo e ela não foi consumida. Era Deus intermediando para que Moisés tivesse um primeiro contato com ele. E Moisés fala, eu já não quero mais nada disso. Eu quero o Senhor. Eu quero um contato direto com o Senhor. E essa tem que ser a sua mentalidade aqui hoje. Não é mais, Deus, eu quero que o pastor ore por mim. Para vocês que vão se batizar, a grande questão é que, vamos se dizer em poucas palavras, hoje eu estou entregando vocês para o Espírito Santo. Já não sou mais um intermediador. O Espírito Santo vai intermediar vocês. Não precisam ter a dependência da oração do pastor. Ninguém precisa. A dependência precisa ser única e exclusiva de Deus. Eu e a pastora somos vaso aqui, simplesmente. Mas quem realmente usa, nós somos uma ponte. Quem faz tudo é Deus. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. A igreja dele, é tudo para ele. Se não for ele, a gente não serve para nada. A gente não consegue absolutamente nada. E é muito impactante a forma de experimentar a glória de Deus. Porque olha que interessante. Uma forma da gente sentir a glória de Deus, fala assim comigo, é pela bondade dele. Então, se você quer experimentar a glória de Deus, é pela bondade dele. Sabe como que a gente experimenta a bondade de Deus? Faz assim, ó. A bondade de Deus está sobre a tua vida. Que se ele não fosse bom hoje com você, não estou dizendo que se ele tirar a sua vida ele não é bom. Mas se você não tivesse o ar para respirar, você não estaria aqui. E foi ele que deu. Então você já está experimentando a glória de Deus. Só que a gente coloca tudo de uma forma tão longe, tão distante, que parece que Deus é intocável. Não tem como chegar, não tem como sentir. Mas a gente sente a glória de Deus pela sua bondade. E talvez você já pediu a glória de Deus. Talvez você já pediu para que ele se manifestasse na tua vida. E ele se manifesta todos os dias na tua vida. A gente precisa parar de mistificar a presença de Deus. Como se realmente o monte precisasse tremer, o céu precisasse rasgar, o teto abrir para que a gente visse a presença de Deus. E a gente precisa parar de mistificar isso, porque carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não existe mais misticismo. Não existe mais o véu, foi rasgado, o acesso está liberado. Agora a gente tem acesso total. Olha que interessante. Uma coisa que acho que todos lembram, mas vale a pena falar.
A pastora tem o hábito, a gente começou um tempo atrás, ela começou e me incentivou, do pote da gratidão. Quem faz o pote da gratidão? Amém, glória a Deus. Quem não faz, é importante. Eu vou explicar para vocês rapidamente. É um pote normal, pode ser uma Tupperware, não pega do seu vizinho igual a minha piada faz comigo, mas é um pote normal. Você coloca ali dentro tudo aquilo que foi bom para você no dia. E nós temos o hábito de fazer muito isso. Qualquer coisa que acontece que realmente é bom, a gente escreve ali. E no final do ano, quando a gente lê, a gente não fica lembrando só daquele milagre mais recente. Quando a gente começa a ler, a gente fala, uau, olha o que Deus fez em janeiro, olha o que Ele fez em fevereiro. Olha que louco isso que aconteceu, a gente nem lembra. Porque infelizmente a gente não lembra. É tão real que quando o povo passa no Mar Vermelho, Deus fala, pegue as pedras e faça uma estátua, estou parafraseando, para que vocês se lembrem do que aconteceu no passado. Como é que você lembra que você passou no meio do... Como é que você esquece que você passou no meio do mar? Só que se Deus falou isso é porque a nossa mente ela é fraca, às vezes a gente esquece das grandes coisas que Deus fez na nossa vida. Então a gente precisa parar de mistificar e quando a gente receber o Espírito Santo, a gente ter o hábito de anotar todos os dias a bondade de Deus. Mas hoje eu não tenho nada para anotar. Anota que você tem o ar para respirar. Anota que você tem a presença de Deus sobre a sua vida. É importante porque realmente você vai ter o hábito realmente de ver a glória de Deus. Porque a gente vê a glória de Deus pela bondade dele. Então quando você vai ler o seu pote da gratidão, a gente vai falar, meu Deus, olha a glória de Deus na minha casa, tão constante. E às vezes eu não faço caso porque eu estou mistificando, esperando ele abrir a porta da minha casa e entrar como pessoa. Em Mateus 5, versículo 16, fala o seguinte, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Isso foi lá no Sermão do Monte. Jesus, ele diz, a luz que está brilhando em vocês, deixa essa luz realmente ofuscar a vida das pessoas, para que elas queiram saber o que é que você carrega. E aí você poder falar, é o Espírito Santo. Faça, pratique boas obras, porque o resultado disso é a glória de Deus. Quando a gente pratica boas obras, e a pessoa chega e fala, meu Deus, muito obrigado pelo que você fez, você fala, não fui eu, foi Deus que fez pela tua vida. A gente está fazendo manifestar a glória de Deus sobre a vida das pessoas. E a gente está sendo sal. E aí não tem mais como a gente ser pisado por aí como a gente acredita que somos. A gente precisa ter essa mentalidade realmente de ter um coração grato a Deus. A gente precisa ter essa mentalidade de realmente viver a glória de Deus através das boas obras, através de boas ações. A gente preza, sim, por um bom lugar, por ar-condicionado, para deixar tudo um ambiente bonito, mas a gente preza também pelas pessoas, por ajudar as pessoas, aqueles que precisam. Nós temos uma mentalidade aqui de investir mais em pessoas do que em coisas. Porque pessoas, elas dão resultado, no sentido de abençoar outras pessoas. Graças a Deus, a gente vê que realmente as pessoas aqui têm o hábito de cuidar um do outro, de dar carona, de dar abraço, de realmente ligar para saber se está precisando de ajuda, de fazer uma despesa para a pessoa de surpresa e levar na casa. Porque essas pessoas vivem a bondade de Deus e levam a bondade de Deus dessa forma. Em Êxodo, a glória de Deus se manifesta pela bondade que passa diante de Moisés. Mas no dia de hoje, a glória de Deus se manifesta pela bondade que nós fazemos pelas pessoas. Vocês entenderam? Olha que forte. Em Êxodo, lá no monte, a bondade de Deus se manifesta quando Deus passa diante de Moisés. No dia de hoje, a bondade de Deus se manifesta quando nós somos bons com as pessoas. Olha que forte isso. A gente precisa ter essa mentalidade urgente. E eu já estou finalizando para a gente entrar no momento do batismo. O derramamento do Espírito Santo, ele realmente se manifesta quando a gente manifesta o bem das pessoas. Quando a gente abençoa as pessoas. Quando a gente cuida das pessoas. Por isso a gente não pode ficar esperando o dia perfeito. Por isso a gente não pode ficar esperando a oportunidade perfeita. O dia com mais sol, o dia com menos sol. O dia de falar para as pessoas do Espírito Santo é hoje, é agora. Maranata. Ele está voltando, a gente precisa falar dele o quanto antes para as pessoas. Tem muita gente que talvez que você ama, que eu amo, e que talvez a gente não está abrindo a boca para falar do Espírito Santo. E para onde vai essa pessoa amanhã? A gente precisa falar.
Infelizmente, as igrejas do dia de hoje, algumas, e eu não estou aqui para falar mal de igreja, mas pouco tem falado da volta de Cristo, pouco tem falado de céu e inferno. E infelizmente, eu falo com muito temor, mas tem muita gente que vai todos os domingos na igreja, mas pode ser que o futuro seja o inferno. E eu falo isso com muito temor, e eu quero crer que aqui não tem ninguém assim, amém? Porque a gente precisa realmente entender o que é o Espírito Santo. O que é Pentecoste? Existe uma questão equivocada que a gente precisa entender, que Pentecoste não é uma pregação pentecostal. Pentecoste não é grito. Não é eu sair marchando aqui em cima. Não é manipular uma pessoa, empurrar uma pessoa para que ela caia. Isso não é Pentecoste. Isso é manipulação. Isso é performance. Não tem nada a ver com Pentecoste. Pentecoste, quando vem, vem. Cada um manifesta de uma forma. Alguns vão falar de uma forma mais enérgica, outros mais tranquila. Mas não significa que o Espírito Santo não está bradando. Não significa que o Espírito Santo não está transformando. Algumas pessoas talvez fiquem em silêncio, orando em espírito. Não significa que o Espírito Santo não está quebrantando aquela pessoa para que aquela pessoa peça perdão para alguém. A gente precisa parar de mistificar ou de padronizar o Espírito Santo, porque não tem padrão. Não existe um padrão do Espírito Santo. Porque quando tudo que padronizamos vira religião. Tudo aquilo que controlamos sai do controle de Deus. É porque a gente quer pôr o controle. Então a gente precisa acordar. Tem pentecostal aqui? Amém? Tem uns que gritam, tem outros que não. E glória a Deus por isso, não tem problema. E é isso que faz o reino. É isso que faz o corpo. Mas a gente precisa realmente acordar, gente. E fazer o bem para as pessoas. E orar pelas pessoas. E realmente entender que a nossa natureza ela só é mexida quando o Espírito Santo entra. Não tem como eu fazer o bem por uma pessoa se o Espírito Santo não estiver agindo sobre a minha vida. Não tem como, a nossa natureza ela é egoísta. Eu costumo usar isso como exemplo. Se eu deixar o Mateus, se a pastora deixar o Mateus fazer o que ele quiser, é bolachinha, televisão e não tá nem aí. Você pode estar caindo no mundo. E pode ter só um pacote de bolacha, não vai nem perguntar se alguém quer, porque ele vai fazer o que ele quer fazer. Só que a gente precisa instruir ele a fazer o bem. A gente precisa instruir ele para que ele transforme a mente. E da mesma forma acontece com a gente, porque nós somos a mesma matéria. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós somos moldados. E aí a gente não faz mais o que a gente quer fazer, mas a gente começa a fazer aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Amém? A natureza do Pentecoste é realmente a manifestação de Deus.